O Brasil é um dos líderes globais na produção de alimentos, fibras e agroenergia. Em 5 décadas, a agricultura adotou práticas cada vez mais sustentáveis. Ela incorporou parte das terras degradadas dos cerrados aos sistemas produtivos. Hoje, os cerrados respondem por quase 50% da produção de grãos. Essas conquistas tiraram o país da condição de importador de alimentos e o tornaram um grande produtor e exportador. Isso foi fruto do empreendedorismo dos produtores e da ação de inovações tecnológicas. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, teve papel fundamental nesse processo. No mundo, principalmente na África, os desafios para produzir alimentos ainda são enormes. Agora, pela primeira vez, um pesquisador brasileiro vai dirigir o grupo consultivo sobre pesquisa agrícola, o CGIAR, com sede em Montpellier, na França. O CGIAR é como uma Embrapa do mundo, com 9.000 empregados, 15 centros internacionais de pesquisa em diversos países e um orçamento anual de cerca de US$ 1 bilhão. Para falar sobre os desafios tecnológicos da agropecuária mundial, sobretudo nos países em desenvolvimento, e sobre sua missão como gestor no CGIAR, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com o ex-presidente da Embrapa no Brasil e agora CEO do CGIAR, o agrônomo Celso Moretti, doutor em produção vegetal, membro do Conselho Superior do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e do Painel Global sobre Agricultura e Sistemas Alimentares para a Nutrição. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E a sustentabilidade é fruto de inovação tecnológica. A agricultura evoluiu ao longo de 10.000 anos graças à inovação. Durante muito tempo, isso era resultado da experiência empírica dos agricultores, não é? Mas já há mais de século, isso é fruto da aplicação da ciência, em particular na pesquisa agropecuária. Hoje nós vamos conversar sobre a contribuição da pesquisa, da ciência, para a evolução, para o futuro da agricultura. E vamos falar com uma pessoa que está amplamente qualificada para tratar o tema, porque ele é pesquisador, dirigiu a Embrapa, a maior instituição de pesquisa agropecuária do Brasil e uma das grandes do mundo, né? E agora está assumindo funções numa uma instituição internacional de pesquisa. Nós vamos conversar com o Dr. Celso Moretti. Dr. Celso Moretti, bem-vindo ao Brasil Verde. Obrigado, Evaristo. É sempre bom estar aqui com você no Brasil Verde e com todos que nos acompanham. Que ótimo. Celso, antes da gente falar um pouco dessa sua experiência mais recente na Embrapa e agora esse desafio, nessa posição que de certa forma você conquistou no internacional, explicar para quem está nos assistindo, você podia contar um pouquinho a sua história? Você não vem de uma família de tradição agrícola, você não é filho de fazendeiro não, né? Como é que você caminhou até chegar nessa posição? Não, eu sou, Evaristo, um urbanoide que virou agrônomo e um agrônomo que virou pesquisador e um pesquisador que virou presidente da Embrapa e agora assumir essa posição no CGIAR, que a gente vai falar um pouquinho para vocês depois do que é. Quando eu, em 1985, disse que iria estudar agronomia, eu disse isso para o meu pai e ele riu, saudoso Eduardo Moretti, riu, falou que nós não tínhamos nem um vaso em casa, né? Não tinha saído essa ideia, né? E essa ideia saiu de umas férias que eu fui passar em Piracicaba com meus primos, que faziam agronomia na Luiz de Queiroz, e eu sabia que eu não queria fazer medicina, não queria fazer direito, não queria fazer engenharia, e, enfim, acabei optando por agronomia e deu no que deu. Olha só, e você depois fez mestrado, doutorado em que área? A agronomia é muito vasta, né? A gente cuida de máquina, cuida de animais, de plantas, é um terreno vastíssimo, né, o da agronomia. Qual foi a área que você se especializou? Eu fiz graduação em agronomia em Viçosa, em Minas Gerais, depois eu fiz mestrado na mesma instituição em produção vegetal, com ênfase em pós-colheita e tecnologia de alimentos.
Iniciei o doutorado no Brasil e depois fui para a Universidade da Flórida, em Gainesville, onde fiquei por 2 anos para concluir os estudos, também na área de produção vegetal, especificamente para melhorar a conservação de frutas e hortaliças e reduzir o desperdício e ajudar o Brasil e o mundo a combater a fome. Você nessa área produziu muitas publicações, tem vários trabalhos conhecidos e reconhecidos, e você inclusive chefiou, né, o Centro de Pesquisa da Embrapa de hortaliças, né, cuidando de tomate, de cenoura, de muita coisa, né? Dá uma palavrinha só sobre essa experiência? Exatamente, Evaristo. Comecei em 1994 como pesquisador do Centro Nacional de Pesquisas de Hortaliças, da Embrapa, a Embrapa Hortaliças, e depois de alguns anos, uma carreira que eu reputo como uma carreira de sucesso como pesquisador, né, eu comecei a vislumbrar a possibilidade de me tornar gestor. E principalmente porque eu lembro que eu fazia algumas críticas à gestão da Embrapa, né? E criticar é muito fácil, né, Evaristo? Você também que já foi gestor, né, chefe geral da Embrapa Monitoramento por Satélite, embora a Embrapa Territorial, sabe que não é fácil, né, você levar isso à frente. Então eu comecei a criticar e um belo dia um colega me disse: "Por que que você não para de criticar e se torna gestor?" Eu falei: "Eu? Não, isso não é para mim e tal". "Não, é para você, também", né. E eu fui estudar, e aí como assim, da mesma forma que eu estudei para ser pesquisador e orientar estudantes de mestrado, doutorado, escrever livros, capítulos de livro, eu fui estudar também para ser gestor. Fiz cursos de MBA na Federal de Santa Catarina, na Dom Cabral, e depois fui a Harvard, na Harvard Kennedy School, para me capacitar para ser um bom gestor. Então eu não queria ser um gestor prático, apesar de que a gente aprende na prática, né? Mas eu fui estudar. Isso é fundamental, porque nem sempre um bom técnico, né, é um bom gestor, não é porque a pessoa foi um excelente pesquisador que ele vai ser um excelente dirigente da unidade, né? Pior ainda é quando ele não é nenhum dos dois, né? E é levado a dirigir uma entidade, uma instituição, um centro de pesquisa. Aí nós estamos com problemas muito sérios, né? A Embrapa sempre buscou ter um certo critério, né, e procedimentos para impedir a ascensão de pessoas desqualificadas. E você dirigiu depois, então, a Embrapa Hortaliças, não é? E depois da Embrapa Hortaliças, com o sucesso que você teve, as realizações, o quanto você tinha de interação com a Embrapa Sede em Brasília, você acabou assumindo o que seria, assim, vamos dizer, para quem está nos assistindo, a diretoria científica da Embrapa, quer dizer, dirigir cientificamente o conjunto das mais de 40 unidades de pesquisa da Embrapa no Brasil, não foi isso? É, na verdade, eu tive um passo antes ainda, fui chefe do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Então, para quem está nos acompanhando aqui no Brasil Verde, como toda organização, a Embrapa tem o nível tático operacional, desculpa, o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico, né? Então, eu saí do Centro de Hortaliças e fui cuidar de toda a tática, do nível tático da pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, que fui chefe do DPD, do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, onde nós gerenciávamos ali 1.100 projetos, 5.000 planos de ação e 42.000 atividades de pesquisa, né? Então, foi um aprendizado enorme. E aí depois, pela qualidade do trabalho que eu e a equipe que estava comigo fizemos, eu acabei aplicando e me tornei diretor executivo de pesquisa e desenvolvimento, agora já no nível estratégico, cuidando de toda a pesquisa e o desenvolvimento da Embrapa. Finalmente, para a gente concluir aqui esse périplo, né, você assumiu a presidência da Embrapa, atualmente temos um outro presidente, mas você foi o último presidente da Embrapa antes da atual gestão, não é isso? Exatamente. Em 2019, então, ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Tereza Cristina, hoje senadora, ela me convidou
e ela me chamava de Moretti, me chama de Moretti até hoje, e me disse o seguinte: Moretti, eu preciso que você assuma a Embrapa. Eu já conversei com o presidente Jair Bolsonaro e ele está de acordo, e nós precisamos que você, enfim, faça algumas mudanças importantes e continue levando a Embrapa à frente. Ninguém imaginava, obviamente, nem ela, nem eu, nem você, nem ninguém, que nós teríamos aí no meio da nossa gestão a pandemia da Covid, que foi algo terrível, não só pelas vidas que ceifou, mas pela dificuldade de se gerenciar uma empresa de 9.000 pessoas no meio de uma pandemia, né, você tendo que em uma semana colocar em home office, né, em trabalho remoto, quase 6.000 colaboradores, né. Então, uma coisa interessante, Evaristo, que eu acho que vale a pena falar para quem nos acompanha aqui no Brasil Verde, que uma das razões da Embrapa ser esse portento, né, ser esse sucesso da pesquisa de desenvolvimento da inovação agropecuária tropical, global e tropical e global, é que nós conseguimos blindar a empresa de influências maléficas políticas, ou não só políticas, mas outras influências maléficas, né? E eu me lembro aqui, Evaristo, que uma das coisas que eu pedi para a Tereza Cristina foi: ministra, ok, eu topo o desafio, mas é o seguinte, aqui dentro da Embrapa, quem manda sou eu, né? E deu certo, né? Tivemos alguns solavancos, né, como é normal, mas deu certo. Vocês fizeram uma dupla muito boa e foi um período muito interessante, né, para a nossa agricultura. O agro não parou, né? A Embrapa não parou durante o Covid, pelo contrário, né, continuou crescendo, saiu fortalecido disso e até ocupou espaços internacionais que outros países, devido à Covid, perderam definitivamente para o Brasil, né? Agora, depois da Embrapa, então, você agora está assumindo uma nova responsabilidade, né? Nós já estamos próximo do nosso tempo do intervalo, mas acho que assim, em 2 minutos, aí você podia explicar para nós o que é essa Embrapa do mundo, né? Porque o CGIAR, né, o CGIAR, ele é uma espécie de Embrapa, de uma instituição internacional que mantém centros de pesquisa de arroz, de batata, de milho, sorgo, etc., semiárido, centros internacionais. Claro que os centros estão todos num país, em geral, num país que tem muito a ver com aquele produto, não é? Mas existe, acho que quem está nos assistindo desconhece isso, uma instituição internacional, não é? De pesquisa, e claro que trabalha com a Embrapa e com as instituições nacionais. Dá para dizer assim, rapidamente, só uma introdução sobre o CGEA, depois a gente vai para o intervalo, e aí você pode depois detalhar melhor sobre essa instituição. Eu acho que essa frase, Evaristo, a Embrapa do mundo, foi cunhada aí pelo Arthur Piva, da Revista Oeste. Ela é muito feliz, ela resume tudo, né? É um centro, na verdade é um órgão multilateral, que recebe recursos por meio de doações de vários governos de vários países, né? Noruega, México, Canadá, Alemanha, de fundações como a Fundação Bill e Melinda Gates, que todo ano coloca 200 milhões de dólares, e que está distribuído, né, de Washington DC, dos Estados Unidos, passando pelo México, Peru, Colômbia, África, Itália, né? Eu estava em Roma nessa semana que passou, até chegar na Bangladesh, Índia e nas Filipinas, né? Então, são 9.000 empregados, são 15 centros de pesquisa, e hoje, na ponta da caneta do presidente do board, né, do presidente do Conselho de Administração do CGIA, tem US$ 1 bilhão de orçamento, e é esse recurso que eu, como novo presidente do board do CGIA, vou precisar manejar nesses próximos 3 anos, oxalá. Nós estamos torcendo, temos certeza que vai ser. O CGIAR vai para um outro patamar com a sua gestão. Nós vamos fazer um intervalo e aí, voltando, você vai explicar um pouquinho com mais calma, né? Esses centros que eu sempre fico fascinado, né? Onde existe um centro internacional de pesquisa da batata, né? Onde é que ele está, né? Tem um centro internacional de pesquisa do arroz. Onde é que ele está, né? Tem um centro internacional de pesquisa do milho. Onde ele está? Do feijão. As pessoas desconhecem isso. Então, vamos aqui para um intervalo de 1 minuto
e a gente já volta conversando com o Celso Moretti, que foi pesquisador, presidente da Embrapa e hoje dirige uma Embrapa Mundial, o CGIAR. É um minutinho e já voltamos. Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde, hoje conversando com o Dr. Celso Moretti, pesquisador da Embrapa, dirigiu a Embrapa brasileira, foi o presidente da Embrapa na sua última gestão e agora conquistou um cargo importantíssimo, está dirigindo uma espécie de Embrapa Mundial, que é o CGIAR. Você poderia explicar para nós o que é esse conjunto de centros, né, tão impressionante? Você falou 9.000 pessoas, um orçamento de $1 bilhão, não é? E 15 centros de pesquisa. Explica para nós um pouquinho como que é essa estrutura, como é que ela funciona, uma estrutura multinacional, multilateral, não é? Exatamente, Evaristo. O CGIAR, o CGIAR, ou CG, como nós dizemos, é o Grupo Consultivo de Pesquisa Agropecuária, voltado para buscar soluções para os problemas da agricultura e da pecuária mundial. Ele é 2 anos mais velho que a Embrapa. A Embrapa foi estabelecida em 73, o CGIAR, o CG, em 71, e o objetivo basicamente é o mesmo, né, de você identificar problemas que existem, sobretudo voltados para pequenos produtores, né. Imagina se no Brasil, né, segundo dados do próprio Evaristo, do time dele, da Embrapa Territorial, nós temos algo em torno de 6 milhões de propriedades rurais. Você imagina no mundo, né? Acho que o CC Evaristo tem esse número aí para dar para a gente depois, né? Mas é uma coisa impressionante. E então existem centros que se dedicam, por exemplo, a estudar milho e trigo, que é o centro chamado CIMMYT, que está localizado em Texcoco, no México, que teve como um dos seus grandes expoentes um pesquisador americano que acabou aposentando, chamado Norman Borlaug. O do professor doutor pesquisador Norman Borlaug, ele foi um agrônomo que em 1970 ganhou o Prêmio Nobel da Paz, porque simplesmente, né, desenvolveu uma variedade de trigo que era adaptada à produção no continente africano. Estima-se, Evaristo, que essa tecnologia, vamos dizer, esse trigo, desenvolvido pelo Norman Borlaug, ele tirou da fome, do mapa da fome, ou fez com que, enfim, essas pessoas não morressem de fome, entre 250 e 850 milhões de pessoas só no continente africano, né? Eu tenho a honra, Evaristo, e aqueles que nos acompanham aqui no Brasil Verde, de ter recebido o prêmio Norman Borlaug da ABAG, da Associação Brasileira do Agronegócio, em 2021, e agora, o mês passado, ter recebido o prêmio Norman Borlaug da World Food Prize Foundation, né, da fundação do Prêmio da Alimentação Mundial, né, como se fosse o Nobel da Alimentação, que vai ter agora no mês de outubro em Des Moines, em Iowa, né, a cerimônia onde será premiada a Maria Ângela Hungria, né, com o Oscar da Agricultura Mundial. Mas eu sou o brasileiro que acumula 2 prêmios, né, Norman Borlaug, um no Brasil e um fora do Brasil. Você está de parabéns. Mas, por exemplo, esse centro, em geral, esses centros estão, às vezes, no local de origem da planta, né? Onde ela mais tem diversidade biológica, onde ela começou. Por exemplo, o centro da batata, ele fica nos Andes, né? Ele não ia ficar na África, nem na Europa, apesar de toda a batata que tem na Europa, ele está lá na origem dessa planta, onde tem toda a diversidade. Não é isso? Na Cordilheira dos Andes, é ali que fica o Centro Mundial de Pesquisa de Batata, não é? Isso, ele fica mais precisamente em Lima, no Peru, onde, como o Evaristo bem colocou, é o Centro de Diversidade Genética da Batata. Então, é o CIP,
Centro Internacional de La Papa, né, o International Potato Center, o Centro Internacional de Pesquisa em Batata. A Embrapa, durante muitos anos, mantém ainda até hoje, parceria com o CIP para desenvolvimento de soluções, né, voltadas para a cadeia produtiva da batata, que é uma das principais hortaliças, que movimenta, salvo engano, mais de US$ 1 bilhão por ano, só aqui no Brasil. Nós temos centros de pesquisa, como é o caso do ICARDA, que ele estava em Damasco, e aí por causa da guerra da Síria, ele foi para o Líbano, e aí teve a guerra no Líbano, agora ele está dividido entre um pedacinho dele no Líbano e um pedacinho dele no Marrocos. Aí ali é que se estuda muito, né, os pulses, né, as pulses, né, o grão de bico, a lentilha, né, e outras leguminosas, né. Temos o Centro Internacional de Pesquisa do Arroz, o IRRI, que fica lá nas Filipinas. Aquela região do mundo ali produz muito, muito arroz. É um arroz bastante diferente desse que a gente está acostumado a comer aqui no Brasil, mas, enfim, é lá que está colocado o IRRI, que é o Centro Internacional de Pesquisa do Arroz. O Brasil não tem nenhum centro, né, do CIGI. Que benefício você acha que a gente pode receber, ou ampliar, ou renovar, explorar, sobretudo sob a sua gestão lá? Olha, Evaristo, eu não tenho dúvida que as duas instituições, tanto a Embrapa como o CIDI, podem se beneficiar mutuamente. O CIDI, como você bem colocou, é uma torre de Babel, é uma coisa fantástica, né? Hoje eu tenho amigos e colegas do mundo inteiro, é uma coisa muito bacana, porque você vê essa diversidade cultural, religiosa, de línguas, né. Eu agora, estou aqui treinando o meu italiano, né, para, enfim, eventualmente até, ir morar na Itália, quem sabe no futuro próximo, mas é algo muito interessante. E eu vejo, de uma forma muito clara, o CIDI ele pode se beneficiar de várias formas. Embrapa, nós não temos nenhum centro do CIDI na Embrapa, no Brasil, por razões óbvias, por termos a Embrapa, mas a Embrapa, ela mostrou ao longo desses últimos 50 anos, não só a sua competência em fazer pesquisa, em desenvolver soluções para o agro brasileiro, mas também em gerenciar a pesquisa, né? Em ter uma estrutura de governança muito bem definida, moderna, ágil. Apesar de nosso pessoal ser muito crítico e reclamar, né, eles não sabem o que tem lá fora. E, por outro lado, o CGIAR ele está ainda, eu diria, Evaristo, talvez na Embrapa, porque era Embrapa nos inícios dos anos 2000, né? Então a Embrapa pode ajudar. O CGIAR, por sua vez, né, por ter essa inserção, principalmente no continente africano, ele pode ajudar a Embrapa a ter uma presença mais forte em países onde o CIDI participa, né. Por exemplo, o Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo, o CIMMYT, a base dele é o México, mas eles têm bases na África, e na Índia. E isso possibilita que eles validem, que eles testem novos materiais. Então, eu vejo que o CIDI pode se beneficiar da Embrapa com a experiência que a Embrapa tem, não só na pesquisa, que obviamente tem áreas da Embrapa que são de ponta mesmo, mas principalmente na área de gestão e governança. E por outro lado, a Embrapa pode se apoiar no CIDI para chegar mais e mais longe em países onde ela ainda não tem uma presença forte. Agora, hoje a sede do CIGI é onde? Assim, se alguém quiser falar, eu quero ir lá visitar, onde é que é a sede? Onde é que fica a sede dele? A sede administrativa do CGIAR fica em Montpellier, na França. É um local que você, Evaristo, conhece muito bem, né, porque estudou lá, esteve lá durante muitos anos. É um local muito agradável, né, fantástico ali no Mediterrâneo. Havia, eventualmente, a possibilidade de eu me posicionar ali em Montpellier. O problema é que, fora o CGIAR, estou assumindo um outro desafio, que é liderar uma fundação sem fins lucrativos, chamada The Open Ag Foundation, a Fundação da Agricultura Aberta, The Open Ag Foundation. Então, o que eu estou viajando, né, só para você, Evaristo, e quem nos acompanha aqui no Brasil, ter uma ideia, nesses últimos 25 dias, na verdade, eu cruzei o Atlântico 4 vezes.
Então é impraticável você morar no Brasil, porque eu estou ficando sem voz, né? Eu já tenho uma gripe que começou na Índia e já se estendeu até aqui, há quase um mês atrás. Eu estou aqui pertinho de Zurique, aqui é 10 minutos de Zurique, na Suíça. Eu estou com a gripe e continua me pegando. Então, eu vou precisar me realocar, né, do ponto de vista físico, para poder trabalhar mais e melhor para ajudar a produção de alimentos no mundo. Eu queria, Celso, encerrando o nosso programa, eu não vou lhe desejar boa sorte, porque você deseja boa sorte quando você não tem certeza se as coisas vão andar, né? Para você, só posso desejar sucesso. Você está amplamente qualificado para esse desafio. Tenho certeza que vai ser algo muito interessante. E você tem realmente que se preparar para isso, né? Agir internacionalmente, viver com jet lag, com fusos horários, com muitas. Tem que cuidar da saúde mesmo. Mas eu queria aqui nesse final de programa lhe passar a palavra para seus comentários finais, enfim, alguma mensagem que você queira deixar, já agradecendo a sua disponibilidade de ter nos dado essa primeira entrevista aí da Suíça. Muito obrigado aí, te passo a palavra para isso. Ótimo, Aristo. Obrigado. Você colocou muito bem. É a primeira vez que eu estou dando uma entrevista sobre a CGA, né? Numa promessa que eu tinha feito para o meu amigo e competente, brilhante pesquisador, gestor e comentarista da televisão do agro brasileiro, Evaristo Miranda. É, diz que o sucesso é primeiro que só no dicionário que ele vê antes do trabalho, né, Evaristo? Então, você tem que trabalhar muito para eventualmente ter sucesso. E diz que o sucesso mesmo é quando a competência encontra a sorte, né? E mais competência do que sorte, imagino eu. Então, eu espero realmente ter sucesso à frente desse desafio. Não é um desafio trivial. Existe já, né, só pelo que eu fiz na Embrapa, né, que acho que me parece que foi um belo trabalho, né, mas sou suspeito, né, tenho conflitos de interesse para falar sobre isso, falar sobre você mesmo, né. Mas já existe alguns grupos um pouco preocupados, né, lá no CEDI, e já tem uma reação aí, começando de, né: "Ó, quem que é esse cara? Tá vindo do Brasil?". Mas na verdade, né, você que nos acompanha aqui no Brasil Verde, o Brasil, ele foi capaz de sair de uma situação de um país importador de alimentos, 1967, 68, o governo estava preocupado que não ia ter mais alimento para dar para a população, né, e criou-se a Embrapa junto com as universidades, com os órgãos de Até, que transformou o Brasil na maior potência agrícola e ambiental do mundo. Eh, Acho que se a gente conseguir fazer isso com o CDIA, né, respeitando as suas características e as suas nuances e os seus limites e as suas competências e possibilidades, se a gente conseguir fazer a mesma coisa, se eu eventualmente ficar esses 6 anos, eu vou ficar muito satisfeito. E obrigado, Evaristo, por me ter aqui. Sempre um grande prazer falar com você. Nós aqui agradecemos, Celso, agradecemos muito aos que nos acompanharam aqui nessa entrevista com o Dr. Celso Moretti e queremos convidar a todos a estarem de novo conosco na semana que vem aqui para mais um Brasil Verde. Até lá!